A Renault foi fundada por 3 irmãos e começou com um carro feito à mão numa garagem. A origem da Renault é uma verdadeira história de empreendedorismo e paixão pela engenharia. A marca foi fundada em 1899, na França, por 3 irmãos, Louis, Marcel e Fernand Renault. Mas a história começou um pouco antes disso, quando Louis, o mais jovem dos 3, construiu seu primeiro carro na garagem da casa dos pais. Ele era um jovem autodidata, apaixonado por mecânica, e resolveu projetar um pequeno veículo leve com motor de John Bolton, adaptado a um chassi de triciclo com carroceria de madeira. Esse carro recebeu o nome de Renault Voiturette Type A e acabou se tornando um marco para a história da indústria automotiva. Louis Renault não só construiu o carro sozinho, como testou pessoalmente nas ruas de Paris na véspera de Natal de 1898. A curiosidade é que ele impressionou tantos amigos e vizinhos que, naquela mesma noite, recebeu 12 pedidos de compra. Isso o motivou a transformar aquele projeto de garagem em um negócio de verdade. Pouco depois, seus irmãos Marcel e Fernand, que tinham experiência em administração e finanças, se juntaram a ele para fundar oficialmente a Société Renault Freres, que viria a se tornar uma das maiores montadoras da história. O início foi rápido e ambicioso. Nos primeiros anos, a Renault já fabricava carros de passeio, táxis e até automóveis de corrida. A combinação entre o talento técnico de Louis e a capacidade de gestão dos irmãos fez com que a empresa se destacasse rapidamente na França e em outros países da Europa. E tudo isso começou com a paixão de um jovem engenheiro e uma ideia nascida dentro de casa, provando que até as maiores empresas do mundo podem ter começos simples e inspiradores. 2. A Renault foi uma das primeiras marcas a apostar no automobilismo para se promover. Muito antes da Fórmula 1 se tornar o espetáculo global que conhecemos hoje, a Renault já estava nas pistas, competindo e vencendo corridas importantes para mostrar a confiabilidade e a força de seus carros. Logo no começo dos anos 1900, Louis Renault percebeu que o automobilismo poderia ser uma excelente vitrine para divulgar os veículos da marca, testando seus limites em condições extremas e chamando a atenção do público e da imprensa. Foi assim que ele e seu irmão Marcel começaram a competir em corridas famosas da época, como a Paris-Berlim e Paris-Viena. Em 1902, a Renault venceu uma das provas mais importantes daquele período, a corrida Paris-Viena, com Marcel ao volante de um Renault 40 cavalos. Infelizmente, nesse mesmo ano, Marcel acabou morrendo em um acidente durante outra corrida, o que marcou profundamente a vida de Louis. Apesar disso, ele continuou investindo no automobilismo como estratégia de marketing e desenvolvimento técnico. Essa ligação da Renault com as pistas se manteve ao longo do tempo e teve um grande destaque na Fórmula 1. A empresa estreou na categoria em 1977, sendo pioneira ao introduzir o motor turbo na F1, algo revolucionário para a época. Mesmo com muitos problemas iniciais, a persistência valeu a pena. Poucos anos depois, outras equipes passaram a adotar a tecnologia. Nos anos 2000, a Renault viveu seu auge na Fórmula 1, com os títulos mundiais de Fernando Alonso em 2005 e 2006, batendo gigantes como Ferrari e McLaren. Até hoje, a Renault mantém sua presença no automobilismo como forma de testar novas tecnologias e reforçar sua imagem esportiva. Essa tradição de competir não é apenas uma questão de vaidade. Serve como laboratório para inovações que mais tarde aparecem nos carros de rua. O DNA esportivo da marca é, portanto, parte essencial da sua identidade. 3. A Renault foi nacionalizada após a Segunda Guerra Mundial e virou patrimônio do governo francês. Um dos capítulos mais curiosos e polêmicos da história da Renault aconteceu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a empresa foi nacionalizada pelo governo francês. Durante a guerra, a fábrica da Renault foi ocupada pelos nazistas após a invasão da França, e acabou sendo usada para produzir veículos e peças para o exército alemão. Isso gerou muitas críticas à empresa e principalmente ao seu fundador, Louis Renault, que foi acusado de colaborar com o regime nazista. Após a libertação da França, em 1944, Louis Renault foi preso sob a acusação de traição. Ele morreu pouco tempo depois, na prisão, sem jamais ser julgado formalmente. Em seguida, o governo francês assumiu o controle da empresa, alegando que ela havia colaborado com os inimigos e, por isso, deveria ser confiscada em nome do povo francês. Foi assim que, em 1945, a Renault se tornou uma empresa estatal, sob o nome de Régie Nationale des Usines Renault.
Essa fase pública da Renault durou várias décadas e foi marcada por muitos altos e baixos. Por um lado, a empresa se tornou um símbolo da reconstrução da França no pós-guerra, lançando carros acessíveis como o Renault 4 cavalos, que teve enorme sucesso popular. Por outro lado, também enfrentou críticas por ineficiência, burocracia e resistência à inovação em certos períodos. A privatização só veio acontecer oficialmente em 1996, após um longo processo de reformas econômicas na Europa. Até hoje, essa história continua sendo motivo de debate, tanto pela forma como Louis Renault foi tratado após a guerra quanto pela decisão de nacionalizar uma das empresas mais emblemáticas do país. Mesmo assim, o período como empresa estatal moldou a Renault moderna e deixou marcas importantes na cultura industrial francesa. 4. A Renault tem uma forte presença global e parcerias estratégicas com outras marcas, como a Nissan. Apesar de sua origem francesa, a Renault é hoje uma empresa global, com atuação em mais de 120 países e uma presença fortíssima em mercados tão diferentes quanto o Brasil, a Rússia, a Índia e vários países da África. Um dos segredos para essa expansão internacional foi a criação de alianças estratégicas com outras montadoras, em especial a japonesa Nissan, com quem forma, desde 1999, uma das maiores alianças automotivas do mundo. Esse acordo, conhecido como Aliança Renault-Nissan, permitiu que ambas as marcas compartilhassem plataformas, tecnologias, fábricas e até times de desenvolvimento, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Mais tarde, a montadora japonesa Mitsubishi também foi incorporada à aliança, criando o que ficou conhecido como Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance. Juntas, as três marcas chegaram a ocupar o topo do ranking mundial em volume de vendas, ultrapassando grupos como Toyota e Volkswagen em certos anos. No Brasil, a Renault também tem forte presença, com fábrica própria em São José dos Pinhais, Paraná, onde são produzidos modelos como Sandero, Logan, Duster e o Kid. A marca se adaptou bem ao gosto do consumidor brasileiro e apostou em carros acessíveis e com bom custo-benefício, conseguindo manter uma base sólida no mercado nacional. Essas parcerias e estratégias globais permitiram à Renault manter sua relevância mesmo em tempos difíceis, aproveitando sinergias com outras marcas e investindo em pesquisa conjunta para desenvolver tecnologias como motores híbridos, carros elétricos e sistemas de conectividade veicular. É um exemplo claro de como uma marca com raízes profundas na Europa soube se adaptar e crescer no cenário internacional. 5. A Renault é uma das pioneiras em carros elétricos acessíveis com a linha ZI. Muito antes da mobilidade elétrica virar uma tendência global, a Renault já estava apostando nesse caminho com seriedade. Em 2011, a empresa lançou oficialmente sua linha ZI Zero Emission, dedicada exclusivamente a veículos 100% elétricos. Entre os modelos mais famosos dessa linha estão o Renault Zoe, o Kangoo ZI, o TV e o Fluence ZI. A ideia era clara: oferecer ao mercado opções de veículos elétricos reais, utilizáveis no dia a dia, com preços mais acessíveis e foco em uso urbano. O Renault Zoe, em especial, foi um verdadeiro sucesso e se tornou um dos carros elétricos mais vendidos da Europa, com dezenas de milhares de unidades comercializadas ao longo dos anos. Compacto, econômico, com autonomia razoável e bom nível de tecnologia, ele conquistou consumidores que buscavam uma alternativa mais sustentável para seus deslocamentos diários. Já o TV, um microcarro de 2 lugares com visual futurista, chamou a atenção por ser extremamente compacto e ideal para cidades grandes com pouco espaço para estacionamento. A Renault também foi pioneira ao oferecer serviços de mobilidade elétrica integrados, como estações de recarga, contratos de aluguel de bateria e aplicativos para monitoramento do uso. Essa abordagem ajudou a popularizar o carro elétrico como conceito viável, não só como produto, mas como solução completa de transporte. E ao contrário de outras marcas que focaram nos segmentos de luxo, a Renault escolheu mirar o consumidor comum, o que fez toda a diferença para ampliar o alcance da tecnologia. Hoje, com a chegada de novos modelos como o Renault Megane E-Tech e o investimento contínuo em inovação elétrica, a marca reforça seu compromisso com o futuro sustentável da mobilidade. E tudo isso mostra que a Renault não apenas acompanha as mudanças do setor automotivo, mas ajuda a liderá-las. A Renault é muito mais do que uma marca francesa de carros. Ela representa uma história rica de inovação, superação, ousadia e transformação ao longo de mais de 120 anos.
Desde seu nascimento em uma garagem familiar até sua atuação global com carros elétricos e alianças estratégicas, a empresa sempre demonstrou capacidade de adaptação e vontade de estar à frente de seu tempo. Foi pioneira na popularização do automóvel, enfrentou crises mundiais, sobreviveu a guerras, reinventou seu modelo de negócios e continua apostando fortemente no futuro. Com uma mistura de tradição e modernidade, a Renault prova que uma marca centenária pode continuar sendo relevante, competitiva e conectada com as demandas atuais da sociedade. Seja nas pistas de corrida, nas ruas das cidades ou nos laboratórios de inovação, o nome Renault segue deixando sua marca no mundo. E ao que tudo indica, ainda tem muito a oferecer para as próximas gerações. Qual dessas você não sabia? Comente e inscreva-se.